Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. Nesta edição, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre um crime que acontece todos os dias e muitas vezes passa despercebido: os maus tratos contra animais. Você sabia que quem agride, abandona ou violenta cães e gatos pode ser condenado a até 5 anos de prisão? Mesmo com as leis mais rigorosas, a crueldade ainda se repete em ruas, casas e até estabelecimentos comerciais por todo o Brasil. A partir de agora, você acompanha uma reportagem especial que mostra não apenas o sofrimento dos animais, mas também o esforço de quem luta por justiça. Está no ar o Norte Investigação. Eles não têm voz, mas gritam em silêncio. Sentem fome, frio e medo. São abandonados, esquecidos em quintais e agredidos por quem deveria protegê-los. Todos os dias, em vários cantos do Brasil, cães e gatos domésticos vivem e morrem sob a indiferença de uma sociedade que finge não ver maus tratos, que vão desde negligência até a violência física extrema. E o mais grave, quase sempre ninguém é responsabilizado. Apesar da legislação brasileira prever até 5 anos de prisão para quem maltrata ou abandona animais, o que acontece nas casas e nas ruas da região norte são retratos de impunidade. Isso aqui é crime, fazer isso aqui. Tira aqui, meu filho. Não sei. Estão querendo matar o gato. O Instituto Pet Brasil divulgou que somente em 2023, cerca de 184 mil animais foram resgatados por maus tratos sob a tutela de organizações não governamentais e grupos de proteção animal. O indivíduo colocou uma presilha, um engasga-gato na boca da cachorra e soltou ela. Olha a situação que está essa cachorra. Com a ausência do poder público, a proteção aos animais recai sobre pessoas comuns. São voluntários, protetores independentes e pequenas ONGs que se desdobram para resgatar, tratar, alimentar e tentar encontrar um novo lar para os animais vítimas de abandono e crueldade. E o caso da Andréa Moreira, uma formada em medicina veterinária, que transformou a própria residência em um espaço para a atuação da ONG Celeiro dos Anjos. A gente não tem recursos, verbas, não. É tudo mesmo por conta da ONG, por conta, às vezes, da própria pessoa que está fazendo a denúncia, que muitas vezes se compromete de ficar com aquele animal, né? Porque a gente também só pode fazer o resgate desse animal se a gente tiver para onde levar aquele animal depois. Porque como a ONG ela não tem um local específico, né, e um ambiente grande para que a gente consiga colocar esses animais e cuidar, então a gente sempre tem essa parceria com protetores, que acabam disponibilizando o seu lar para receber esse animal e a gente dá esse suporte, né, de uma consulta, de uma castração e depois ajuda na divulgação para que aqueles animais sejam adotados. A crueldade, em muitos casos, ultrapassa todos os limites. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem esfaqueando um cachorro em via pública em Manaus. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a motivação do crime foi porque o homem não gostava do animal, que latia todas as vezes que ele passava pelo local e supostamente teria avançado contra a esposa do criminoso. Clínicas veterinárias populares fazem o que podem com os poucos recursos que têm. Veterinários atendem gratuitamente ou cobram preços simbólicos para salvar a vida de cães e gatos feridos, doentes e desnutridos. Mas muitas vezes a ajuda chega tarde. O número de animais abandonados nas portas dessas clínicas aumenta, enquanto os medicamentos e materiais cirúrgicos faltam. A gente não tem nenhuma ajuda de nenhum órgão público, né? A própria associação ela se mantém porque ela faz eventos, faz bazar,
faz rifa, a gente tem amigos que realmente confiam no nosso trabalho e que fazem uma doação simbólica, que quando a gente resgata algum animal, a gente divulga, olha, o animal a gente vai precisar pagar uma consulta, pagar uma castração, e aí a gente faz uma lista de transmissão para amigos, e aí vai doando e a gente consegue atingir a meta, né, para aquele animal. A chamada cirurgia estética em pets é considerada crime desde 2008. O Conselho Federal de Medicina Veterinária considera a conchectomia, que é o corte das orelhas de animais, um procedimento ilegal no Brasil. No entanto, é fácil de encontrar na internet pessoas que oferecem esse tipo de serviço. Nossa equipe, se passando por um possível cliente, entrou em contato com um veterinário que oferece o serviço de sua própria residência. Eu prefiro receber em casa, que eu tenho uma estrutura melhorzinha, assim, mais preparada, sabe? Beleza. A questão do Hot é só rabo, ela tá com que idade? Ela tá com um pouco mais de um mês. Dá pra fazer, só que vai tomar um ponto, assim. Geralmente quando a gente faz ele ali no próximo do nascimento, é só feito uma amarraçãozinha aqui. Fica com 7 dias caindo. Cai naturalmente, assim, porque basicamente não leva nem conta, porque é pequenininho, né? Entendi. 3 a 5 quilos fica mais ou menos quanto o valor? De 3 a 5 fica em torno de 400 a próximo de 500, se estiver muito próximo de 5. E o valor do... E o valor para do Rottweiler? A cadectomia já é mais em conta, fica na faixa de 250, aí dependendo do preço dela, se ela tiver entre 3 e 5 também. Pode ocorrer de inflamar, de uma infecção, essas coisas? Normalmente ele não entra em infecção, mas aí tem que ter a medicação, né? Eles tomam antibiótico anti-inflamatório durante esse período. O antibiótico eles tomam injetável no momento da cirurgia e nos próximos 6 a 7 dias ele vai estar tomando também em casa anti-inflamatório e remédio para controle de dor. É normal ter inchaço, edema no dia seguinte, é quase certo. Mas algo que é, assim, 48 horas ele já está aquilo ali bem estabilizado, ele não pode ficar batendo, coçando, se perceber isso aí usa colar, caso não ele fica sem colar, para não ter incômodo. Mesmo sendo crime, existem casos em que o procedimento é permitido por lei. O médico veterinário Rodrigo Araújo explica em que situações a mutilaceração de animais não é considerada crime e o que fazem em situações onde a saúde do pet está em perigo. Primeiramente, é importante esclarecer que o corte de orelhas em cães e gatos, chamado tecnicamente de conchectomia, assim como outras cirurgias estéticas, como corte de cauda, a retirada de cordas vocais ou até mesmo a remoção de unhas em gatos, são práticas proibidas no Brasil, salvo quando há uma indicação real de indicação clínica, ou seja, quando são necessárias para preservar a saúde do animal. As leis são claras e expressam a proibição dessas práticas quando feitas por motivos puramente estéticos. Elas são consideradas mutilações, pois interferem diretamente na anatomia e bem-estar do animal, sem qualquer benefício à sua saúde. Nosso papel como profissional de saúde pública e como sociedade é garantir que os animais sejam respeitados e protegidos. O combate a essas práticas passa por conscientização, fiscalização e principalmente pela valorização da medicina veterinária ética e comprometida com o bem-estar dos animais. Ter um animal de estimação vai muito além da companhia. Hoje, estudos comprovam que a convivência com cães e gatos reduz a ansiedade, combate o estresse, melhora até quadros de depressão. Em muitos casos, animais são terapeutas silenciosos. Mas, infelizmente, enquanto uns cuidam, outros maltratam. E não são poucos, são milhares de cães, gatos e outros bichos resgatados todos os dias em situação de violência, negligência, abandono. A legislação brasileira é clara. A Lei 9.605, de 1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, já previa punições para quem maltrata os animais. Mas com a Lei 14.064, que é de 2020, os maus tratos a cães, gatos passaram a ser considerados crime grave, com pena de até 5 anos de reclusão. O problema é que, na prática,
Muitas ONGs e protetores não têm estrutura nem apoio público. Sobra sofrimento. E o resultado é uma epidemia silenciosa de violência animal que precisa ser combatida com seriedade e compromisso social. Se você chegou agora, o Norte Investigação mostra como a violência contra animais continua presente no nosso cotidiano. Como pessoas comuns têm se tornado a única chance de vida para muitos desses bichos. Acompanhe agora a segunda parte da nossa reportagem especial. Apesar das dificuldades, existe resistência. Uma rede silenciosa de pessoas que se mobilizam todos os dias para salvar vidas por meio de ONGs pequenas, grupos de proteção animal, feiras de doação e campanhas em redes sociais. São elas que dão nova chance aos animais abandonados. A jornalista Deniane Costa é um exemplo disso. Adotou o pequeno Frederico e o irmão, que foram encontrados na rua onde ela mora, juntos do corpo da mãe, dentro de uma sacola plástica. Esse daqui é o Frederico, ele é um gato que foi resgatado das ruas aqui em Roraima. Ele chegou para mim pequenininho, vai fazer 1 ano. Chegou ele e o irmão, né? Mataram a mãezinha dele, estava dentro de uma sacola e aí jogaram atrás da escola, onde eu moro atrás também, na mesma rua. E aí os vizinhos se reuniram, pegaram, abriram a sacola e estavam 2 filhotes dentro. E como eu não tinha nenhum gato, nenhum pet mais aqui em casa, me deram ele. Ele ainda é um pouco arisco, ele já veio bem zangadinho, estressadinho. Acredito eu que tenha sido consequências aí de maus tratos, né? A mãe estava morta. Eu não vi a mãe dele, né? Mas disseram que ela estava dentro do saco também. Não cheguei a ver, só vi ele e o irmãozinho dele. A responsabilização de quem comete maus tratos passa pela denúncia. E esse é o primeiro passo para garantir que os casos como os que mostramos aqui não fiquem impunes. A Delegacia do Meio Ambiente reforça que a lei é clara e que toda situação de crueldade ou abandono de animais deve ser investigada. A pena, em caso de condenação, pode chegar a 5 anos de prisão. Com certeza, a conscientização da população e os casos de prisões efetuados pela Delegacia de Meio Ambiente têm contribuído para o aumento das denúncias. Primeiramente, a lei que hoje, de maus tratos aos animais, tem uma pena maior quando se tratar de cães e gatos. E segundo, porque o aumento do número de prisões faz crescer uma confiança na população para denunciar, já que ela vai ver um resultado, que é a prisão do infrator. Cães e gatos são parte da nossa história, da nossa casa, da nossa vida e mesmo assim são descartados como objetos. O silêncio deles não pode ser desculpa para a nossa omissão. Maus tratos contra animais é crime e a falta de ação também. Então, para você que gosta de animalzinho, quer fazer uma boa ação, pode fazer essa ação, né? Para adotar um cachorro, dar um lar para ele, ainda mais esses que foram tão maltratados. Né? Geralmente as pessoas elas não gostam muito de adotar um animal já nessa fase adulta. Então, para você que quer e gosta, faça essa boa ação. Denunciar maus tratos contra os animais é o primeiro passo para a mudança, mas exigir políticas públicas, fiscalizar o poder público e adotar com responsabilidade é o que pode, de fato, transformar a triste realidade, porque cada vida é importante. Pela fiscalização ambiental, seja pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária, do IBAMA ou outros órgãos ambientais estaduais e municipais, são trazidos aqui para o centro, para os CETAS, e aqui ele recebe o tratamento adequado. Dependendo do animal, ele vai receber, do estado de saúde dele, vai receber um tratamento específico, né? Muitas vezes é só reabilitação mesmo, algumas vezes cirurgias ortopédicas, correção de voo, de alimentação. A resolução de número 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária define o que é considerado violência contra animais
e reforça a obrigação legal de veterinários e zootecnistas de identificar e denunciar os maus tratos, abusos ou negligência. E entre os atos considerados cruéis, presta bem atenção, viu? Está a mutilação estética de animais. O corte de orelhas, de caudas de cães, prática ainda muito comum em algumas regiões, mas que não possui qualquer finalidade terapêutica. É crime e deve ser combatido. Além disso, abandonar, envenenar, manter em espaços sem ventilação, agredir fisicamente ou manter em condições anti-higiênicas também são configurações claras de maus tratos. É fundamental que a população compreenda que os animais são protegidos por lei. A integridade física e emocional deles está amparada pela Constituição Federal, pela Lei de Crimes Ambientais e pelo Código Penal. Portanto, é o seguinte, se você presencia qualquer tipo de crueldade contra animais, seja doméstico, silvestre, exótico, denuncie, denuncie. Agora confira os destaques da semana nos estados de Roraima, Rondônia, Tocantins, casos que chamaram a atenção da opinião pública e estão sob o radar do nosso jornalismo investigativo. Fique de olho no norte. Aqui em Roraima tivemos várias operações da Polícia Rodoviária Federal. Entre elas se destacou a apreensão de 2 veículos, um por apropriação indébita alugado em Manaus e outro por transporte irregular de combustível. Sobre isso conversamos com o PRF Marcelo Aguiar. A origem normal é aqui em Boa Vista, né? Esses veículos eles abastecem postos de combustíveis normalmente, né? Em carotes, né? Claro que acaba tendo uma certa conivência do posto, porque não é comum esse tipo de abastecimento, pelo menos não nessa quantidade, mas o destino comum desse combustível é garimpo. Então, assim, o garimpo legal, ele precisa, esse é o maior insumo, o insumo mais importante para o garimpo funcionar. Então, existe toda uma cadeia de logística para fazer esse combustível chegar lá no garimpo. Então, ele tem o trecho rodoviário até a beira do rio, depois de Canoas, esse combustível chega até os garimpos. Detectado que esse veículo está com o registro, um BO de apropriação indébita, e ele está circulando aqui na nossa região, a PRF vai lá e assertivamente faz a apreensão do veículo e faz o encaminhamento para o local devido, né? Essa semana, a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu 2 estrangeiros com 220 gramas de ouro ilegal. As operações aqui estão intensas. E agora vamos direto para Rondônia saber quais são os destaques. Uma operação histórica aqui em Rondônia escancarou a ousadia do tráfico de drogas. Mais de 6 toneladas de entorpecentes foram encontradas dentro de tubos metálicos de uma carreta que cruzava o distrito de São Domingos, localizada no município de Costa Marques, aqui no estado. A carga milionária, avaliada em 30 milhões de reais, tinha como destino o estado de São Paulo. Durante a operação, 2 pessoas foram presas em flagrante. A ação contou com o apoio de diversas instituições de segurança pública aqui do estado. O governador do estado de Rondônia reforçou a importância da participação da população nas denúncias anônimas, para que operações como essas possam ser realizadas e combater o crime organizado, especificamente na região fronteiriça aqui de Rondônia. O De Olho no Norte segue agora para o Tocantins. Uma decisão liminar, atendendo o pedido do Ministério Público do Tocantins, determinou a imediata suspensão das atividades de piscicultura em uma propriedade rural do município de Ponte Alta. A ação civil pública, assinada pelo promotor Leonardo Valério, aponta danos ambientais graves causados pela atividade irregular, como represamento de água, erosões e ausência de licenciamento. Entre as medidas impostas, o proprietário deve apresentar estudo técnico, executar plano de recuperação ambiental e manter a vazão ecológica do curso d'água. O Naturatins foi acionado para acompanhar tecnicamente o caso. O descumprimento das ordens pode gerar multa diária de R$ 500. De Palmas, Tocantins, Ânia Cioli para o De Olho no Norte. Muito obrigado por sua audiência aqui do Norte Investigação. Continue participando. Sua denúncia pode ser o primeiro passo para mudar uma realidade.
Nos envie sugestões e informações. Nosso WhatsApp, 92 do prefixo 992972401. Na próxima semana, uma nova reportagem exclusiva. Nos acompanhe também pelo site onorte.com.br, pelas redes sociais e pela programação da Rádio Norte FM. Muito obrigado, até lá.